Hoje eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, numa noite de chuva aqui no interior. E eu gosto de lembrar dessa noite quando eu quero desacelerar a cabeça, porque foi como se alguém tivesse me devolvido calma, assim, sem fazer barulho. Eu tinha acabado de fazer 30. Não foi exatamente um novo começo cinematográfico. Foi mais um daqueles dias comuns em que a gente percebe que está cansada há tempo demais. Eu estava em casa, com a luz da sala apagada, só a luminária do corredor acesa. Aquela luz amarela que deixa tudo mais lento. A chuva batia na janela com paciência. E eu fiquei ali alguns minutos, ouvindo, como se a chuva estivesse organizando pensamentos que eu não conseguia organizar sozinha. Quando olhei o relógio, vi que já era tarde. E eu percebi uma coisa boba. Eu não tinha nada doce em casa. Nem chocolate, nem bolacha. Nada. Só café. E café, naquela hora, parecia conversa demais. Eu peguei um casaco, enfiei o pé num tênis qualquer e peguei o guarda-chuva. Antes de sair, me olhei no espelho rápido, sem vontade de ver muito. O cabelo preso de qualquer jeito, a cara limpa, o olhar meio distante. Eu lembro de ter pensado, vou só até a padaria e volto. A rua estava vazia do jeito que só cidade pequena sabe ficar. Os postes de luz faziam poças brilharem como se alguém tivesse derramado ouro no asfalto. Eu andei devagar, sem pressa, com o barulho da chuva escondendo meus passos. E eu não sei explicar direito, mas eu sentia um tipo de solidão que não era tristeza. Era mais um silêncio que eu não estava conseguindo preencher. A padaria ficava a 4 quadras da minha casa. Uma padaria simples, dessas que sempre tem cheiro de pão recém-saído, mesmo quando não tem pão nenhum saindo. Quando eu empurrei a porta de vidro, o sininho tocou. Lá dentro estava quente. E o vidro embaçado deixou o mundo de fora ainda mais longe. Eu fui direto para a vitrine, tentando decidir entre sonho e brigadeiro, como se aquela fosse uma escolha importante. Eu ainda estava olhando quando ouvi uma voz atrás de mim, baixa, cuidadosa. Você vai pegar o de sempre? Eu virei devagar. E vi o Tomás. O Tomás não era um ex. Ele também não era um quase. Ele era uma lembrança que eu tinha guardado numa gaveta boa, sabe? Aquelas gavetas que a gente não abre todo dia porque não quer bagunçar o que finalmente ficou quieto. A gente tinha estudado na mesma escola. Anos atrás, ele tinha ido embora. E eu tinha ficado. Ficando, trabalhando, vivendo, fazendo o que dá. Eu não esperava ver ele ali, naquela hora. E por algum motivo, isso me deu uma vontade absurda de sorrir e de chorar ao mesmo tempo. Mas eu só sorri. Eu nem sabia que você tinha voltado, eu disse. E minha voz saiu mais macia do que eu estava por dentro. Ele sorriu também, com um jeito tranquilo, como se a chuva tivesse ensinado ele a falar mais baixo. Voltei faz umas semanas e eu vi você entrando. Eu ia fingir que não vi para não te assustar. Eu ri sem graça, olhando para a vitrine de novo. Você não me assusta. Ele ficou do meu lado, olhando os doces como se também estivesse escolhendo. Mas eu percebi que ele estava me deixando tempo. Tempo para eu existir ali sem precisar me explicar. E foi aí que eu reparei em uma coisa pequena. Ele tinha um guarda-chuva velho na mão, daqueles bem usados. Não era coisa de quem saiu de casa agora. Era coisa de quem anda preparado para a chuva. Eu apontei para o guarda-chuva dele, tentando parecer casual. Você sempre foi prevenido assim? Ele deu de ombros. Aprendi aqui. No interior, se você não carrega um guarda-chuva, você aprende do jeito molhado. A gente riu baixo. E aquilo me aqueceu por dentro de um jeito simples. Enquanto eu ainda decidia, ele fez um sinal para a moça do balcão. Falou alguma coisa bem rápida. Eu não ouvi direito. Eu escolhi um sonho. E quando fui pagar, a moça olhou para mim e disse: Já tá pago, viu? O moço ali pagou. Eu congelei por um segundo. Não pelo dinheiro, mas pelo gesto. Eu olhei para o Tomás e ele levantou as mãos, como se estivesse se defendendo de uma acusação. Não faz isso, eu falei, baixinho, mas com um sorriso. Eu posso pagar o meu doce. Eu sei, ele respondeu sem pressa. Eu não paguei porque você não pode. Eu paguei porque eu quis. E por algum motivo, aquela frase bateu em mim como uma coisa que eu não ouvia há muito tempo. Um eu quis que não vinha com cobrança. Sem troco. Sem peso. Eu respirei fundo. E senti a garganta apertar um pouco. Você sempre foi assim? Eu perguntei.
Ele me olhou com atenção, como se escolhesse a resposta com cuidado. Eu sempre quis ser, mas eu era mais atrapalhado quando era mais novo. Ele sorriu de lado. Agora eu tô tentando ser alguém que faz o bem sem bagunçar a vida dos outros. Eu abaixei os olhos, fingindo que estava ajustando a manga do casaco. Na verdade, eu só estava tentando esconder que aquilo tinha mexido comigo. A moça do balcão colocou o meu sonho numa sacolinha. E quando eu peguei, vi que tinha um guardanapo dobrado junto. Bem certinho. Eu estranhei. Olhei para o Tomás e ele desviou o olhar, como se não fosse nada. Eu abri o guardanapo com cuidado. E lá dentro tinha um bilhete, escrito à mão. Se você quiser, eu te acompanho até em casa, sem pressa. Eu fiquei olhando aquelas palavras como se fossem um lugar. Um lugar onde eu podia encostar a cabeça. Eu levantei os olhos devagar. Você escreveu isso agora? Ele fez que sim. E falou bem baixo. Eu vi você na chuva, sozinha. E eu pensei que talvez você não quisesse voltar sozinha. Eu engoli em seco. A parte de mim que sempre foi independente quis dizer, não precisa. Mas a parte de mim que estava cansada, quis descansar. Então eu só disse, eu aceito. A gente saiu junto da padaria. A chuva ainda estava caindo, paciente, como se não tivesse intenção nenhuma de parar. Ele abriu o guarda-chuva dele e por um segundo eu pensei que a gente ia se apertar. Mas ele inclinou o guarda-chuva de um jeito que me colocou bem protegida e ele ficou pegando um pouco mais de chuva no ombro. Eu reparei. Claro que reparei. Ei, você vai se molhar. Ele deu um sorriso pequeno. Eu me molho. Você não. Eu não discuti. Só aproximei um pouco mais, instintivamente para tentar dividir melhor. E ele não se afastou. A gente foi andando devagar. Cidade pequena tem esse tipo de silêncio que não constrange. O barulho da chuva fazia o resto. Você tá morando onde agora? Eu perguntei. Na casa da minha avó, por enquanto. Tô arrumando as coisas, tentando recomeçar aqui. E por que voltou? Eu perguntei como quem não quer invadir. Ele demorou um pouco para responder. E eu achei bonito ele demorar. Porque eu cansei de correr atrás de barulho, ele disse. E porque eu lembrei de coisas boas daqui. Ele olhou para frente e depois para mim. E lembrei de você. Eu senti meu peito ficar leve e pesado ao mesmo tempo. Leve por ser lembrada. Pesado por lembrar também. Eu não sabia que eu era uma coisa boa na sua memória. Eu brinquei, tentando disfarçar a emoção. Ele riu baixo. Você era. E depois completou. Você é. Eu não respondi, só respirei. E acho que foi a primeira respiração inteira que eu dei em dias. Quando a gente chegou na minha rua, a casa já estava ali, quieta, com a varanda escura. Eu parei no portão. Obrigada pelo doce, eu disse. E obrigada por isso. Ele ficou do outro lado do portão, sem avançar, sem pressa. Como se respeitasse o tamanho do meu mundo. Eu não queria só te ver e ir embora de novo, ele falou. Mas eu também não quero atrapalhar. Eu apoiei a sacolinha do doce no braço e pensei por um instante. Pensei no meu aniversário de 30. Pensei no cansaço que eu vinha carregando. Pensei no quanto era raro alguém oferecer presença sem exigir nada. Então, eu tomei uma coragem pequena, do tamanho de uma noite chuvosa. Você quer tomar um café? Só um pouco, para esquentar. Ele piscou, surpreso, e sorriu daquele jeito calmo que parece dizer: tá tudo bem. Eu quero. A gente entrou. Eu acendi a luz da cozinha. A chuva ficou lá fora, cuidando do mundo. Eu coloquei água para esquentar. Ele ficou perto da porta, como quem não quer ocupar espaço demais. Eu apontei para a cadeira. Pode sentar. Sério. Você não tá invadindo nada. Ele sentou devagar, como se acreditasse. E aí aconteceu a parte mais bonita. A gente não falou demais. A gente não precisou. Eu servi 2 xícaras. A cozinha ficou cheirando a café e chuva. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha dentro da minha própria casa. Antes de ir embora, ele pegou o guardanapo do bilhete, que eu tinha deixado em cima da mesa, e virou do outro lado. Escreveu mais uma frase e colocou perto da minha xícara. Quando ele saiu, eu abri. Se você quiser, eu posso ser um hábito bom. Boa noite. Eu fiquei olhando aquele bilhete como quem segura uma coisa frágil e feliz. A chuva continuava. A casa continuava a mesma.
mas por dentro, parecia que alguma coisa tinha encontrado lugar. Eu apaguei a luz da cozinha, fui pro quarto e deitei. E eu dormi com um sorriso pequeno, desses que não fazem barulho. E foi assim que, numa noite comum de chuva no interior, alguém me lembrou que carinho de verdade não chega correndo. Chega calmo e fica. Se você gosta de histórias curtinhas assim, pra relaxar e dormir, tem mais na playlist Boa Noite. Boa noite.